Vamos lá, estamos começando com a aula de fitoenergética. É a primeira aula desse módulo, não é módulo, é um curso de prática. São 10 módulos que vocês vão ter. São 10 aulas, na verdade, não 10 módulos, eu falo 10 módulos, mas são 10 aulas em que vocês deverão aprender conceitos muito importantes, tá? Para você trabalhar a fitoenergética, tá bom? Então, o sofrimento humano ele é veneno que intoxica a mente, o corpo e o espírito. Quem escreveu isso foi Bruno Gimenez. Quem começou com fitoenergética? Ninguém inventou a roda. A fitoenergética é um estudo do poder das ervas com um instrumento que capta essa frequência e aí consegue montar um tratamento eficaz. Esse tratamento ele não é religioso, ele é terapêutico, mas diante da temática da Umbanda, ele foi inserido por um grupo que começou esses estudos aqui em Santos e conseguiu, através do uso do pêndulo da radiestesia, eles conseguiram captar a frequência de determinadas ervas e aí eles fizeram um link com a temática com os orixás. E aí ficou muito mais fácil eles trabalharem no dia a dia, nos trabalhos, não durante a casa, porque não se usa pêndulo, radiestesia nas giras, mas numa entrevista para poder fazer um tratamento à distância. Então os médiuns, eles tiveram a liberdade para fazer isso. Então esse grupo foi denominado GEAL, lá no núcleo Mata Verde, em Santos. É muito interessante, porque eu fiz o curso lá, os 2 módulos. E foi o início do meu aprendizado, quando o Caboclo das 7 Montanhas disse que eu deveria me aprofundar no estudo das ervas, das pedras e das mãos. E aí é que eu teria a verdadeira missão. Isso já todo mundo já quase sabe, que já me acompanha essa história. Mas você que não sabe ainda, esse foi o meu caminho. Então, eu não vou ficar... eu quero aulas muito boas, assim, mas não muito pesadas, para vocês entenderem o que eu quero levar para vocês. Eu já passei esse material, eu estou passando em vídeo e eu vou passar os textos resumidos que eu acho importante para vocês terem aí com vocês, tá? Então, tudo no universo é frequência. Tudo no universo tem frequências, e várias, né? Então, você tem interação com pessoas, com lugares que você entra, então você acaba captando energias ou frequências negativas, né, que acabam interferindo nos seus corpos espirituais. Coisa que está na apostila do Arapé e os 7 corpos espirituais, que é um nível avançado que nós vamos ter que nos aprofundar no futuro. Então, frequência, gente, quem capta a frequência? Ou você, através da sua sensibilidade, e aí você precisa saber qual é a sua sensibilidade mediúnica, né? Ou através de um instrumento. Então, um instrumento que eu recomendo é o pêndulo de cristal ou o pêndulo de madeira. Eu vou pegar o pêndulo na próxima aula, vou mostrar para vocês quando for no assunto radiestesia, mas para vocês entenderem. Então, um pêndulo, ele vai captar uma frequência de um assunto ou de uma pessoa que você vai abordar. E aí, em cima disso é que você vai começar a pesquisar para montar o tratamento. Ou o seu, e normalmente você tem que fazer para você primeiro, depois para as pessoas, para depois você avançar no que você quer, né? Então, eu acho muito importante isso. Então, eu até separei aqui o texto para vocês, porque das frequências, porque eu quero que vocês entendam isso. Essa apresentação a fitoenergética, ela vai utilizar da sensibilidade ou da experiência de quem está lendo, de quem vai fazer o tratamento. Vocês são umbandistas, alguns terapeutas, pesquisadores, enfim. A questão
você tem que saber para que você vai utilizar isso. Então, a fitoenergética ela pode ser muito bem trabalhada dentro da Umbanda, porque a Umbanda trabalha com ervas, trabalha com banho de ervas, trabalha com a maciz, trabalha com a energia de pedras, de flores, de raízes, de cristais. Então, isso tudo pode ser muito bem abordado. E vocês vão entender isso, porque está na cara, já foi dado em aula anterior para vocês médios. E para quem não é médium, não é meu aluno, vai entender isso. Então existe um gráfico chamado a Mandala dos Sete Reinos, que é onde nasce e termina tudo. É ali que você consegue fazer a mudança, a criação desse campo estrutural. Então, eu já estou apresentando aonde nós vamos chegar. Então, vocês já viram, vocês já receberam a Mandala dos Sete Reinos Sagrados. A mandala ela tem pontos de vibração que vão modificar uma energia, vão criar um campo estrutural, tanto no físico, no espiritual, no emocional, né? E no mental. É a encruzilhada da vida, como eu já expliquei, né? Essa encruzilhada está em você. Então, se a pessoa está procurando modificar um desses aspectos, aí você vai falar, mas ela está com um problema financeiro. Sim, ela vai trabalhar o aspecto material, mas ela está com um problema de saúde. Qual? Emocional ou mental? Ah, não, é espiritual. Né? Então você começa a trafegar nessa encruzilhada de acordo com a captação da frequência do problema que a pessoa vai trazer para você. Para mim é simples, eu não sei se para vocês é simples o que eu estou falando. Né? Então, como vocês estão graduando, estão se intensificando e vão subir graus no templo iniciático, Sete Montanhas, é necessário você aprender dessa forma. Eu estou falando essa aula que talvez eu disponibilize para outras pessoas em formato de curso, porque eu não fui o criador disso, mas eu estou resumindo uma proposta de trabalho que eu acho que é viável. Então, vocês vão receber um arquivo chamado Ervas e Radiestesia, e Ervas e Radiestesia não, desculpa, para ser mais a tabela fitoenergética, que vocês vão ter as 12 essências, as 12 ervas. Vocês já receberam isso, tá? Se você não recebeu, você vai estar recebendo. E quais são essas ervas? É aroeira, calêndula, guiné, garcínia. A garcínia já está mais difícil achar, né? Barbatimão, eucalipto, cravo, arruda, verbena, alecrim, manjericão e alfazema. Então, nesse estudo, foi captada a frequência, a energia positiva de cada erva mais forte, e que é a energia de entrada para poder fazer a correção desse problema que você vai trabalhar. Primeiro em você, depois nas outras pessoas. Então, a tabela já está pronta, a gente não vai mudar a tabela. Então aqui não é chovendo molhado, ela já está prontinha, é só você pegar a tabela e montar a fórmula, tá? E isso, qual é a dica? No mínimo 3 ervas, no mínimo 3 ervas para o uso de banhos, no mínimo 3 ervas, porque a soma dessas frequências aqui tem que passar de 50%, ou no mínimo 50%. Mas e se você usar 2 ervas, como aroeira e guiné, e já dão 60%? Já passou de 50%. Não, mas ainda tem que colocar mais uma terceira erva, por segurança de captação de frequência, mesmo que seja uma frequência pequena, para compor o banho. E aí, faça o banho para você. Ah, mas não é para mim, é para uma outra pessoa da minha família, uma pessoa que eu quero ajudar. Então você tem que dominar essa questão. Eu estou fazendo um apanhadinho para que vocês tenham segurança, né? Depois eu vou gravar aulas mais extensas e vocês aprofundem, tá? Mas o curso está aqui. Ele
Tá muito simples. Então, eu não estou falando de orixá ainda, só estou falando de frequência. Eu não estou pegando uma palavra, uma vibração, um conceito e colocando aqui. Então, nessa apostila, na página 2, é interessante vocês entenderem que, por exemplo, eu não posso falar de reino do fogo, reino da terra, reino do ar, da água, das matas, da humanidade, das almas, se você não conhece isso. Então, se você está chegando aqui a primeira vez e não sabe esses conceitos, você vai ter que ir para uma aula da doutrina dos 7 reinos sagrados, que eu vou gravar a parte, explicando cada coisa. Então, quando eu for falar do TVAD, eu vou ter que entrar nesse assunto. Aí, você interage com o que eu estou falando. Vai ficar difícil eu entender, porque é a primeira vez que eu estou chegando nesse tópico. Então, você para aqui no final dessa aula e vá na aula a explicação dos 7 reinos sagrados. E aí você vai começar a entender tudo que eu estou falando. Para o Arapé, para a fita energética, para o TVAD que eu estou passando para você poder montar um diagnóstico e criar esse campo estrutural dentro desse ponto riscado. Uns dizem mandala, não, ponto riscado. Muito forte, tá bom? Então, dando sequência. O reino do fogo, ele tem comandos. A palavra-chave é destruir algo, vitalizar, dar força ou energizar, aumentar a potência de algo. Então, destruir, vitalizar, dar mais vida ou energizar, aumentar. Então, isso no corpo humano está no sistema circulatório, sistema genital masculino. E o reino do fogo tem muito ligado com essa... É fogo mesmo, é energia, é quente, é iniciativa, é ambição, é impulsividade, é ímpeto, é energia. Eu estou falando de qualidades interiores. Mas se a pessoa está com problema no sistema circulatório ou genital masculino, ou problema no sangue, que nós vamos ver também tem correlação com o reino da água, aqui você já começa o tratamento para ela, ou para você. Mas vamos dizer que você está precisando de ter iniciativa na vida, de ter mais entusiasmo, de ter mais paixão, de ter mais força, de ter mais agressividade para fazer as coisas, ter aquele senso de competição, ter mais impulso, ter mais malícia para as coisas. Então você está precisando vitalizar ou energizar o reino do fogo na sua vida. E como vai ser feito isso? Dentro da mandala dos 7 reinos sagrados, no ponto que vai ser riscado. Eu só quero que você entenda para que serve. Então, você tem que começar a prestar atenção. Então, leia esse arquivo, tabelas fitoenergéticas, que está a explicação aqui. Tá bom? Vamos dizer que a pessoa está precisando ter mais firmeza, mais persistência, ser mais sólida naquilo que ela faz. Ou ela está com problema no sistema esquelético, ou problema no músculo, pele. É o reino da terra. Então, aqui é para dar mais firmeza. Porque o osso é duro, né? A estrutura do corpo. A terra é a base de tudo. Então, aqui você precisa... Tem qualidades também para as pessoas. Quando ela está muito ciumenta, ou para se tornar ela mais moderada, muito rigorosa no julgamento, muito controladora, muito sincera, muito honesta. Então tem qualidades emocionais aqui, fora dos problemas físicos. Então aqui é interessante você ver se é isso que a pessoa está precisando, ou na verdade, sempre vou falar a pessoa, você, tá? Então, você tá muito rigoroso no julgamento, você é muito perfeccionista, você é muito justiceiro. Então, você já está até com a energia a mais aqui. Então, na verdade, você precisa de um equilíbrio aqui nesse reino. Aí, depois eu vou passar como fazer o oposto, né? Inverter a polaridade. Vamos dizer que você precise disso, emocionalmente. Então, você precisa da energia do reino da Terra. Então aqui vocês têm que começar a refletir, tá? E aí nós vamos dando sequência, que você tem a energia, o reino do ar, que é a terceira, que fala de comunicação, expansão e alegria. É
é a palavra-chave. Então vocês sigam aqui. Pessoas que precisam, estão com problema no sistema respiratório, no sistema nervoso. Então vamos trabalhar o reino ar. Mas vamos dizer que a pessoa está precisando de melhorar a sua comunicação, ser mais desinibida, ser mais radiante, ter mais expressão com as outras pessoas, porque é um reino da comunicação. Então aqui você vai trabalhar o reino do ar. Olha como é interessante. Você tem que identificar o problema que ela está passando. E aí você vai vendo nos reinos e vai anotar o que ela precisa. Tá vendo? Não está usando o pêndulo. Só pela anamnese você já começa a perceber. Então não precisa da radiestesia, a princípio. Vamos dizer que você tenha dúvidas. Reino da água. Reino da água aqui é tranquilidade, sensualidade, beleza. No corpo humano, sistema circulatório, líquidos do corpo, genital feminino e excretor. Vamos dizer que a pessoa está com problema com menstruação descontrolada, problema de retenção de líquidos no corpo, às vezes vícios de bebida, entra aqui, ou a pessoa está muito emotiva, ou ela precisa se acalmar, ou é uma pessoa muito sossegada, muito tranquila, aí já não daria, porque é a essência do reino. Se já está muito, se eu for pôr essa energia, ela vai ficar mais aguada ainda. Aí nós teríamos que inverter para a polaridade do fogo, que é o que eu vou ensinar para vocês. Então, é interessante vocês prestarem atenção aqui. Esse reino a pessoa está muito nervosa, então você vai acomodar ela na água, vai acalmar ela, vai deixar ela mais calma, mais sensível. Eu estou querendo melhorar a minha intuição, estou querendo melhorar a minha mediunidade, também passa por aqui. Minha intuição mediúnica, me tornar mais tranquila, mais pacifista, mais agradável às outras pessoas. Então você vai trabalhar essa energia do reino da água, tá bom? Eu tenho mais outros 3 reinos, eu vou gravar na outra aula, porque senão o vídeo fica muito grande. Não, eu vou gravar aqui mesmo, é até melhor, né? Porque aí depois já fica uma coisa só para não perder nos arquivos. O reino das matas. O reino das matas traz independência, perseverança e abundância, mas no corpo humano é o sistema digestor, é o processamento dos alimentos, mas às vezes é o processamento das emoções. Então você precisa digerir as emoções e às vezes ataca o sistema digestório porque você não digere alguns sapos na vida. Mas também aqui a energia de perseverança, pessoas investigativas, solitárias, progressistas, ousadas, né? Francas, firmes. Então aqui é para dar mais perseverança, para você buscar desenvolvimento, você ser mais constante, mais firme no que você quer, empreender, facilitar as coisas, coordenar, buscar independência, ser ousado. Já estamos trabalhando numa coisa mente-emocional. O reino da humanidade. O reino da humanidade está muito ligado à brandura, inocência e fé. No corpo humano, comportamento humano, psicologia humana, relacionamentos. Então aqui você precisa de mais a energia de Oxalá, né? A fé. Então se torna mais fraterna, mais pacifista, mais carinhosa, mais religiosa, mais amável, mais elegante, graciosa, amável, tranquila, altruísta, quer ajudar os outros. Vamos dizer que a pessoa não tenha nada disso, ela não quer ajudar os outros, perdeu a sua fé, uma pessoa que não é amável, não é fraterna, então precisa dessa energia para trazer, resgatar a fé dela. Ou ela tem muitos problemas de comportamento, muitos problemas de relacionamento com as pessoas, né? Desentendimentos aí adversos. Então aqui passa por este campo, seja ele relacionamento entre 2 pessoas, entre grupos, entre relacionamento na empresa, relacionamento familiar, passa por aqui. Olha como é importante cada reino, você identificar cada problema, né? E você tem o reino das almas. O reino das almas é mediunidade, subconsciente, absorver, transformar uma energia, que é um reino mais forte, mais pesado. Ligado no corpo humano é o excretor. O excretor é o que joga para fora as impurezas. É o sistema digestório de novo e é o subconsciente.
Aqui são pessoas misteriosas, mediúnicas, espiritualizadas, sonhadoras, fascinadas, tímidas, aborrecidas, muito morosas, muito submissa, muito obcecada, muito hipocondríaca, só quer tomar remédio, né? Muito depressiva, solitária, doenças mais pesadas, AIDS, câncer, vícios de bebidas, obsessão. Olha, vai prestar atenção. Então aqui você já começa a ver a porta de entrada para atender, ou você ou outra pessoa. Então eu vou ensinar no método como você ativar esse campo estrutural e você vai seguir isso no dia a dia. Então eram essas 7 explicações iniciais. Aí sim, agora eu vou trazer outra aula para explicar a potência de cada erva. Entendeu como é importante? Eu não disse da importância da radiestesia, mas do pêndulo, mas vocês não precisam usar o pêndulo. Vocês precisam identificar o problema. Mas vamos dizer que a pessoa não está diante de você, aí sim. Aí você vai precisar do pêndulo para fazer a pergunta para o pêndulo para saber qual é o problema que ela está passando. Se ela não falou para você. Mas se é você ou uma pessoa que você conhece e já te fala o que ela está passando, ela vai explicar e você vai procurar nos reinos qual é o comportamento ou o problema físico que ela tá enfrentando. Então nós vamos ter duas formas de trabalhar, tá bom? E isso tudo tem a ver com os orixás e vocês vão ver na próxima aula, tá bom?